Olá, bem-vindos à introdução do nosso curso de projetos de CPU. Então, nessa aula introdutória, vou falar um pouquinho sobre como funcionam as portas lógicas, como é que funciona um pouco a tabela das verdades. São conceitos bem básicos. Se você conhece esses conceitos, você pode pular esse vídeo, mas não esqueça primeiro de inscrever aqui nesse canal, então dá aquele joinha e dá aquele subscribe para poder acompanhar os próximos vídeos e também de baixar uma ferramenta que é muito importante, que é o LogSim. Então a ferramenta LogSim vai ser utilizada durante o curso para a gente poder estar descrevendo aqui as lógicas, simulando essas lógicas. Ela é bem interessante porque ela é uma ferramenta leve, open source, feita em Java. Então com isso eu posso rodar ela no Mac, posso rodar ela no Windows, posso rodar ela no Linux. E ela tem também o executável, já compilado tanto para Windows quanto para Linux. Então facilita muito ali você instalar isso no seu computador e estar acompanhando aqui os exercícios do nosso curso, tá? Então vamos aos conceitos básicos de hoje. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o computador ele funciona exatamente como um relógio. Então ele tem um pêndulo que vai dando ali o ritmo do seu computador, e isso vai movimentando a engrenagem daquele relógio ali, contando depois os segundos, minutos e as horas. Então faz isso funcionar. E esse pêndulo basicamente é uma alavanca que faz o movimento da engrenagem. Então ele vai literalmente conduzindo essa engrenagem para poder estar marcando ali, né, os segundos e com isso os minutos e as horas seguintes ali no seu relógio. Tá? O computador ele funciona exatamente da mesma forma, só que ele vai utilizar a eletricidade. Então o zero vai ser quando você não tem a princípio esse movimento, você não está marcando nada, você está aguardando. E o 1 seria quando você está, de fato, movimentando, né? Dando esse ritmo, dando essa instrução. E com isso ele vai seguindo passo a passo, instrução a instrução, movimentando ali as operações seguintes. Na verdade, esse exemplo é bem simples, ele é bem rudimentar. A gente vai ter um exemplo um pouquinho mais complexo, que é como funciona um relógio de verdade. Então, basicamente, esse pêndulo ele faz o tique e o tac. Ele vai literalmente fazendo o tique e o tac a cada movimento, a cada lateral. Então ele solta a roda e ele aciona e desaciona a cada balanço que ele faz. Não é somente um lado faz o tique e o outro faz o tac. Os dois lados fazem tique e tac simultaneamente ali. Tá? Então é como está nesse esquema. O nosso computador ele vai literalmente seguir exatamente nesse princípio. Ele vai acionar e desacionar a cada movimento, a cada batida que ele vai fazendo ali. Tá? Seguindo a eletricidade, então o ligado sendo, né, o acionador, o desligado sendo esse momento ali que ele está em descanso, e com isso dando o movimento das instruções. E como é que isso tudo funciona? Então isso funciona exatamente usando a eletricidade com as operações booleanas. Então a gente tem operações que foram propostas por George Boole lá em 1857 e elas foram fundamentadas inicialmente para a lógica. Então algo pode ser verdadeiro, algo pode existir ou não, verdadeiro ou falso. E é exatamente em cima disso que a gente vai criar as operações. Então a gente pode ter vários tipos de operação, como a operação de inversão, ou seja, a operação de negação. Então, quando alguma coisa é verdadeiro, você se transforma em falso, né? Onde verdadeiro é 1, né, o ligado aqui, e o falso é o 0 desligado, e vice-versa. Então a partir daqui eu faço essa inversão desses valores. E também eu posso juntar duas informações. Então eu tenho a operação de e a operação de ou. A operação de e, ela só diz que algo é verdadeiro, que é esse comando x aqui, o resultado, quando as duas variáveis aqui de entrada, como a e b, são verdadeiras. Então se o a é verdadeiro e o b também é verdadeiro, e eu preciso que os dois sejam reais, então isso quer dizer que a terceira opção, o x ali, será também verdadeiro. Tá? Então o e funciona dessa forma, só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, e o ou é quando uma ou outra for verdadeira. Então pode ser a primeira verdadeira e a outra falsa, a segunda verdadeira e a primeira falsa. Então assim, juntando isso, eu posso ter várias combinações, ou um ou o outro, ou os dois. Né? Tanto faz. Eu também tenho algumas outras variações. Eu posso ter a negação do e. A gente vai usar o termo em inglês, que vai ser o NAND. Então aqui o e é o AND. Então o NAND, a negação not AND.
é literalmente a inversão do E, onde a saída é 0 vira 1. Então ele sempre vai ser verdadeiro quando apenas um ou outro ou nenhum for acionado. Se os dois forem verdadeiros, ele é 0. Ou a negação do OR, que vai ser o NOR. Então aqui é a mesma coisa que a inversão do meu OR. Então no meu OR só é falso quando os dois forem falsos, e aqui só vai ser verdadeiro quando os dois forem falsos. Então é exatamente isso que está por trás de toda a operação básica ali no seu computador. Ele está literalmente operando no binário ali, né, no baixo nível do seu CPU, antes baixo nível, mais próximo do hardware, da eletrônica, esse tipo de informação. Tá? E é exatamente isso que a gente vai ver. Então aqui eu tenho essas operações que eu expliquei e os seus símbolos. Então aqui pensando nos operadores que a gente vai utilizar. Então esse símbolo aqui, que é a setinha com a bolinha no final, ela é o símbolo de inversão, ou a gente chama de NOT no inglês. Então, ele vai pegar o sinal de A e vai inverter esse sinal. Se eu tiver a operação de NAND, que é o AND invertido, então eu vou ter esse símbolo aqui, que é como se fosse um cilindro, né, que é arredondado na ponta, né, e reta na outra, e aqui no final a bolinha. Essa bolinha aqui sempre vai dizer que eu estou invertendo o sinal. Então é como se fosse literalmente um AND, repare, aqui, né, o E, só que com a inversão no final, com o NOT no final, faz esse sentido aqui. Da mesma forma eu tenho o OR e o NOR. Então o NOR aqui, ele vai ser o OR com a inversão, e reparem que ele é um pouquinho diferente, o símbolo, né, ele tem essa setinha arredondada, vamos dizer assim, né, como se fosse um foguete. Ele vai juntar aqui o sinal de A e B e vai produzir esse sinal de X como o sinal ali resultante. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai estar vendo. A gente vai criar através disso o que a gente chama de portas lógicas. Então as portas lógicas são, de fato, as tabelas verdade aqui, são portas elétricas que são usadas no seu computador, usando, enfim, a álgebra booleana para poder criar as operações. E o grande interessante disso, o grande barato da eletrônica digital, né, dos fundamentos iniciais aqui, lembrando que a gente não vai ver isso a fundo aqui no curso, só estou dando uma introdução, é que isso foi usado lá nos primórdios, quando foram criados os primeiros componentes eletrônicos, e a válvula elétrica que fazia uma espécie de, como o nome diz, né, seria uma válvula, como se fosse uma válvula que fecha um registro, né, como se fosse um registro de água, né, que fecha ali o fluxo de água. Isso vai ser utilizado para criar o fluxo elétrico. Então vai criar as portas lógicas, as portas que reproduzem essa álgebra booleana. Então a gente tem aqui, hoje em dia, claro que não são válvulas, né? Depois disso vieram transistores, e os transistores foram miniaturizados em componentes eletrônicos chamados de microcircuitos, né? Então são circuitos integrados, e a gente vai estar criando esses projetos em cima disso. É claro que o nosso CPU hoje em dia tem vários transistores ali, né? São vários circuitos, são bem miniaturizados, minúsculos, microscópicos, para poder ter, num espaço pequeno, todo o circuito desenvolvido para esse projeto. Então, exatamente como é que funciona? O transistor, estava falando, ele é o resultado dos estudos do avanço que foi feito com a válvula antes. Então aqui nós temos uma válvula que era bem grande, consumia muita energia, era como se uma lâmpada acendia, fazia calor, e o transistor aqui consumindo muito menos energia, e com isso produzindo menos calor também, fazendo isso de uma forma inclusive mais rápida do que a válvula, né, o processo mais rápido. E aí, de forma elétrica, o que ele faz? Ele literalmente abre e fecha um fluxo elétrico. A gente tem aqui o símbolo do transistor, mostrando aqui que nós temos o coletor, a base e o emissor. E basicamente isso aqui é um tipo de transistor, tem outros tipos, mas esse aqui é o tipo mais básico. O que ele está fazendo? É como se o coletor e o emissor fosse um fluxo de energia, e essa base aqui fosse o registro, como se fosse um registro de água mesmo. Então eu posso abrir e fechar esse registro de acordo com a energia que eu aplico aqui na base. Então se eu tiver nenhuma energia na base, eu estou com o transistor desligado. À medida que eu vou avançando ali, né, num nível elétrico qualquer, de acordo com o transistor, eu vou abrindo devagarinho esse registro até o ponto que eu deixo passar o fluxo máximo de energia. Então ele vai funcionar como se fosse um interruptor.
Ele fecha e abre, ele liga e desliga. Mas eu tenho um pouco mais que o interruptor, porque ele também passa menos e mais. Então eu tenho literalmente controle como se fosse uma válvula. Mas no nosso caso aqui da eletrônica digital, como função dos computadores, vai ser basicamente o 0 e 1. Um. Ele liga ou ele desliga. Então, como é que isso funciona? Eu posso transformar tudo que eu mostrei anteriormente, nas tabelas de verdade, em portas lógicas que vão ser utilizadas ali usando os princípios elétricos. Então eu tenho aqui vários exemplos, não vou entrar em detalhes aqui nesses diagramas, mas aqui eu tenho um exemplo de um circuito que faz o NOT, um circuito que faz o NAND, um circuito que faz o NOR, um circuito que faz o AND e um circuito que faz o OR. Resumindo aqui, basicamente o que ele faz? Ele tem, né, o positivo e o negativo. Então o negativo é o 0 e o positivo vai ser o 1. A energia vai ser o 1. E aqui, nesse sentido, a gente vai sempre usar por convenção 5 volts. Então todo o circuito elétrico digital ele vai usar 5 volts para ser o 1. E o 0 vai ser o negativo, vai ser o ground. Na verdade, o negativo não, terra, né? E a gente vai utilizar 5 ou 0 por convenção e alguns circuitos usam 3.3 e 0. Então, quando eu estou fazendo um NOT, enquanto isso aqui está fechado, eu não estou passando o fluxo dos 5 volts, está represando aqui, ele está saindo aqui nessa saída, né, nesse out. Então reparem que os 5 volts saem aqui. Então aqui quando é 0, né, quando é falso, sai aqui o positivo, né, sai aqui os 5 volts. Quando aqui é 1, então ele abre aqui, deixa passar esse fluxo e aqui não sai nada. Então, assim a gente faz a inversão. E o resto vai seguir esse mesmo ciclo, né? Aqui no NAND, né? Então, quando os dois estão fechados, eu deixo passar aqui. Se esse aqui abre e esse aqui fecha, ele passa até a metade, mas continua fechado. Quando os dois estão abertos, ele passa tudo, né? Então, fica 0 aqui. Então, o princípio ele vai se propagar em todos os demais aqui. A gente não precisa entender esse funcionamento de verdade, né, que é só uma curiosidade, mas é exatamente assim que o seu computador, a eletrônica por trás está funcionando, né? E bom, em resumo, isso foi miniaturizado na década de 60 para circuitos integrados. Então começamos a ter lógicas com circuitos integrados no final dos 60, início dos 70. Então, um exemplo aqui de um circuito, né, aqui a gente tem um CI que tem 14 perninhas, reparem que tem 14 contatos, e ele está reproduzindo aqui 4 NANDs. Então eu tenho 4 portas lógicas NAND aqui que eu posso colocar no meu circuito. E é exatamente assim que a gente vai compondo o nosso circuito digital. Então reparem que isso aqui é exatamente um circuito como esse. Então, esse circuito aqui é um computador que eu montei, é um computador 8 bits, anos 80, que eu montei. E reparem que aqui eu tenho vários circuitos como esse aqui, não exatamente todos são iguais ao 7400, que é o NAND. Aqui tem outros, tem NOR, tem OR, tem AND, tem NOT, enfim, tem vários outros. Mas reparem que esse componente aqui é o que faz boa parte da lógica que está por trás aqui do meu circuito. Foi montado. O nosso CPU é exatamente isso, só que aqui ele está ainda grande, né? Ele ainda está macro ainda, vamos dizer assim, né? Eu posso criar um CPU gigantesco, montando, usando esses componentes que são grandes ainda. Ou então, a gente pode miniaturizar esses componentes, criando ainda componentes menores, componentes que são mais integrados. E é isso que é o seu CPU hoje em dia. Então aqui a gente tem um exemplo do que seria o CPU do Core 7. Então repare que o Core 7 é um quadradinho, né, um CPU mais ou menos, vou chutar aqui, talvez 5x5, um pouco menos em termos de tamanho. Dentro desse CPU aqui, nós temos um pedacinho dentro que é um integrado de verdade. Reparem que tem 9.2 mm por 16.7 mm. E aí aqui dentro vai estar o circuito de verdade. Então aqui tem um circuito miniaturizado com vários itens aqui, vários itens que a gente vai estudar nesse curso, né? Vários componentes que vão estar de fato criando a lógica da CPU. Então aqui dentro de um CPU real do seu computador vai ter um controlador de memória, vai ter aqui uma memória de cache, que é uma memória que vai ser a memória mais rápida para auxiliar ali as operações. Vão ter os cores, de fato, que são os núcleos de CPU que fazem o computador funcionar. E lembrando aqui que um CPU é um core. Na verdade, um controlador ali é um core, né? A gente está falando aqui de uma máquina que tem 4, né, cores, né? Então tem como se fossem 4 CPUs.
Nos anos 80, muito antigamente, tinha um núcleo só, né? CPUs com um núcleo só. Hoje nós temos muito mais núcleos, né, para poder operar. Essa máquina tem 4, que é algo mais padrão, mas temos máquinas que vão até 32 núcleos, né? Depende muito do CPU. Você está adquirindo ali 12, 16, 32 núcleos, e vai tornar a máquina muito mais rápida, vai poder criar mais operações em paralelo, né, no seu programa ali. Tá? Então, o que é isso aqui? O que tem aqui dentro de um core como esse? Vai ter exatamente a arquitetura que a gente vai estar estudando aqui durante o curso, projetando, a gente vai ver a lógica, passo a passo, dessa arquitetura. Então, a gente vai estar seguindo aqui exatamente a arquitetura. Está lá no livro do Malvino, né, do Digital Computing, que ele propõe a arquitetura do SAP 1 e do SAP 2. Você tem diversos vídeos na internet, inclusive, que mostram a aplicação disso na prática mesmo. Você pode criar o circuito fisicamente falando, elétrico, né, usando eletrônica. Mas aqui a gente só vai estudar a lógica por trás, não exatamente estudar a lógica do SAP, mas a lógica que compõe o SAP para você saber projetar, de fato, um circuito. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o controlador de programa, que vai estar controlando o passo a passo do programa que vai estar executando, as operações que vão estar executando. Tudo aqui está ligado através de uma bus, que é literalmente a via que faz a ligação entre as unidades. Então é onde faz trafegar todos os bits ali que vão ser lidos por todas as unidades. Então é uma via expressa, né? E aqui dentro do CPU você está trabalhando com as unidades, mas o seu computador também tem uma bus que trabalha, né, que vai estar operando com o seu hardware de fato, com a memória, com as placas que estão envolvidas, a placa de som, placa de vídeo e os periféricos que vão estar envolvidos ali. A gente tem também, né, o registrador de endereço de memória, que vai estar mostrando qual é o endereço de memória que vai estar sendo apontado ali para fazer leitura. A memória em si, onde você tem armazenado os dados do programa, os dados que você pode estar utilizando no programa. A gente tem o registrador de instrução, onde está colocando a instrução que vai ser executada pela CPU. A gente tem o controlador de sequência, que vai dando, de fato, um passo a passo, vai dando a batida ali do clock para estar operando, de fato, os itens do CPU. A gente tem o acumulador A, que vai estar armazenando um valor para a operação, né, um número a calcular na operação. Pode ser um endereço para calcular, pode ser uma soma, uma multiplicação, uma operação aritmética. A gente vai ter a unidade lógica aritmética, que faz não só as operações de adição, subtração, e entre também operadores lógicos, então bitwise, então ver se faz um E, de fato, ali nos bits, faz um AND, faz operações ali para poder jogar esses bits de volta como resultado. Você tem o registrador B, que junto com A você faz a operação, como se fosse uma operação de um número A com o número B. Você tem o registrador de saída, onde eu vou estar armazenando o que eu vou jogar para fora do meu CPU. E eu tenho aqui nesse exemplo um display binário. Então a linha vai mostrar essa saída, o que resultou da operação que o CPU foi colocando. Então a gente vai ver cada um desses itens aqui e vai estar olhando a lógica desde o princípio mais básico até o princípio mais próximo possível de um CPU real, passando também por um assembly, né, por um projeto que seria o seu código de máquina desse CPU. Tá ok? Então não esqueça de baixar lá o Logi Sim, para a gente poder continuar nesse curso, vendo as próximas aulas, e acompanhe aqui os próximos vídeos, que vai ser bem interessante. Eu prometo que vai ser bem divertido, e você vai entender um pouco mais como funciona passo a passo um CPU, sendo capaz até, quem sabe, projetar uma CPU mais moderna. Enfim, eu estou falando aqui de uma CPU de 8 bits, mas você pode expandir para uma 16 bits, 2 bits, 64, entender um pouco mais como é que funciona de fato o seu computador, ok? Então, valeu e até a próxima!